Glória a Deus, povo metodista, glória a Deus, nós damos ao Senhor por estarmos aqui unidos nesta noite para reinarmos sobre toda a terra. Papai, em nome de Jesus nós clamamos, venha a tua presença sobre nós. Nós declaramos, Senhor Jesus, que sem ti nós nada podemos fazer. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Por isso nós clamamos, Espírito Santo de Deus, vem quebrar as cadeias, papai. Vai visitando os lares, Senhor meu Deus, vai enchendo cada casa com a tua glória, com o teu poder, com a paz que só o Senhor pode conceder. Que os frutos do Espírito Santo sejam vivenciados, Pai, por cada uma das pessoas que estão conosco, ligadas aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, manifesta, Pai, a tua bondade, manifesta o teu perdão, manifesta, Pai, a misericórdia do Senhor. Que essa seja uma noite de arrependimento de pecados, que essa seja uma noite de conversão de alma, de vida, de caminhos, e que essa seja uma noite de salvação, a fim de que nós possamos dizer em uma só voz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória nós te damos, Senhor amado. Importa que tu cresças e que a gente diminua. E dessa maneira, Pai, nós queremos iniciar o nosso culto esta noite, honrando, louvando, exaltando o teu santo nome, porque verdadeiramente não há outro que possa ser comparado ao Senhor. Bendito sejas tu eternamente. Aleluias, recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Glória nós damos a Deus pela sua vida. Dou graças a Deus porque Ele nos sustentou aí mais uma semana. O nosso Deus Criador sustentou aí a nossa vida mais uma semana. E é esse mesmo Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É o mesmo Deus que está chamando você para viver eternamente na presença dEle. Uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida que realmente vale a pena, profunda de significado e transbordante de alegria. Essa é a vida que Jesus conquistou para nós na cruz. Amém, queridos? Então nós vamos aí prosseguir com o nosso culto, e eu queria então dar a saudação aqui, as boas-vindas para você que é de Matão, né? Seja muito bem-vindo para participar aqui conosco do nosso culto. Você que é de Dobrada, seja muito bem-vindo para estar conosco aqui também no nosso culto. Você que é de outra cidade aí do Brasil, da nossa nação, ou mesmo de outro país que está aí conosco nesse momento ao vivo, que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre ti e seja sobre a tua casa, tá bom? O tema da nossa reflexão nessa noite, do nosso culto, do nosso ajuntamento virtual nessa noite é unidade, né? Nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é a unidade. E meus amados irmãos, assim como nós temos visto nestas semanas anteriores, não basta simplesmente conhecer a vontade de Deus. É lógico que seria fatal para nós sermos ignorantes acerca da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer, mas mais do que conhecer, nós precisamos conhecer para obedecer. Então que nessa noite você seja aí capacitado para viver em obediência àquilo que o Senhor Jesus está fazendo. O mover do Espírito Santo de Deus está fazendo sobre toda a terra. Sabe o que Ele tem feito? Levantado uma família. A Bíblia diz que depois de Jesus Cristo, Ele deixa aqui a sua igreja. A igreja é o corpo de Jesus. A igreja vai muito além do que nós chamamos de metodismo. A igreja do Senhor é composta por todas aquelas pessoas que realmente se renderam ao senhorio de Cristo, né? E você é convidado por Deus, e alegro muito nosso coração em fazer parte deste corpo. Jesus é o cabeça, e nós compomos então cada parte desse corpo, e nós vamos ver então um pouquinho sobre isso nessa noite. E para isso eu queria chamar o meu amigo, meu irmão aqui, Bruno. O Bruno, diretamente de Dobrada, veio aqui nessa noite para adorar a Deus e para trazer aí aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para ministrar. Amém?
Que a bênção de Deus seja contigo aí, meu irmão. Eu já volto. Amém, amém, pastor. Deus abençoe, muito obrigado. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, povo de Deus. Que nessa noite nós possamos juntos adorar o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Para dar início no culto já, depois da oração, esse momento de adoração, que nós possamos cantar juntos esse louvor e que o seu coração esteja ligado ao céu. Ligue, esqueça, eu sei que a gente está em casa, é um pouco diferente do que estar na igreja, mas se desconecta do mundo, se desconecta do que está ao seu redor, se conecta no trono de Deus agora nesse momento e adore Ele. Diga para Ele que você quer conhecê-lo mais, né? Que você quer viver mais daquilo que Ele tem para você, né? Então vamos juntos nesse espírito de adoração, adorar junto o nosso Deus. Amém? Irmãos, na igreja é bem diferente de cantar do que cantar para frente da câmera, né? Primeiro porque na igreja, se a gente desafina, tem um monte de irmão cantando junto com a gente lá, né? E nem parece que está desafinado. Então, que Deus conduza a nossa adoração nesse momento e que você esteja em espírito de adoração. Amém? Recebe a nossa adoração, Senhor. É para Ti que nós cantamos. É para Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti, e eu me rendo. Nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer. Conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais, eu me rendo, pra conhecer-Te mais,
para conhecer-te mais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que nós possamos, em todo o tempo, nos render aos pés do Senhor, nos render aos pés daquele que um dia se entregou por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Irmãos, com grande alegria, mais uma vez eu aceitei o convite do pastor, né? Muito obrigado, pastor, pela confiança. Eu agradeço de coração a confiança dos irmãos, a confiança do pastor, de poder ministrar a mensagem nessa noite. Hoje eu estive orando durante a semana para que Deus falasse ao meu coração, me direcionasse no que Ele queria dizer para a igreja, né? E o contexto do texto que nós iremos ler, nós vamos falar sobre, eu intitulei a mensagem de Vivendo a Unidade, tá? O texto que nós vamos ler está em Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47, nós iremos ler. Atos, capítulo 2, dos versos 42 a 47, perdão. Sidney, se você puder, coloca na tela para a gente. Eu vou pegar a Bíblia aqui para ler com vocês. Então, Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Né? Como viviam, então, nós vamos ver aí como viviam os primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva. E o verso 42 começa assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Vou repetir. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu vou ler de novo o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Opa, teve um acidente aqui. Deixa eu segurar aqui. Trava aqui fazendo favor. Ao vivo, gente. Ao vivo acontece acidente. Aí. Obrigado, pastor. Amém, irmãos. Me desculpem pelo acidente. Irmãos, nesse texto que nós lemos de Atos 2, a gente pode ver, né, e aí eu trago para os nossos dias, a gente pode ver como que a vida em comunidade ela é prazerosa. Fazer parte de uma comunidade é prazeroso, né? Eu digo isso porque eu faço parte hoje de uma comunidade, que é a Igreja Metodista de Matão, né? E nós caminhamos juntos, né? Então, caminhar com irmãos, veja se você não se adequa nesse contexto também, se você não enxerga dessa forma. Caminhar com os irmãos com os quais nós nos identificamos é uma força e um ânimo para a nossa caminhada cristã, né? Para a nossa caminhada aqui enquanto estamos de passagem por essa terra. Sentir-se parte da igreja, de uma igreja acolhedora, né? Que nos acolhe diante das nossas necessidades, das nossas fragilidades, e que está sempre pronta a nos ajudar, se torna um refrigério em tempos de dor, em tempos de crise, em tempos de pandemia, por exemplo, como o que nós estamos vivendo no contexto de hoje, né? Para os nossos tempos difíceis da vida. Uma comunidade que abraça, né, que acolhe, que oferece apoio, nós vemos que por meio dela, Deus ele manifesta cura e restauração, né, a todas as pessoas que necessitam, irmãos. Então o texto que lemos, ele vai refletir a imagem da igreja primitiva, de uma igreja exemplar. Essa igreja primitiva nós vemos que ela é uma igreja exemplar, né? Me parece ser exatamente o tipo de comunidade que nós queremos fazer parte, né? Conforme nós vamos lendo o texto,
de Atos 2 ali, os versículos que nós lemos que deu o tema da mensagem, nós vemos algumas características dessa igreja primitiva, né? E ali no verso 42 nós vamos ver que eles tinham perseverança na doutrina dos apóstolos, né? O que isso significa? A igreja sabia o que cria e por que cria, né? E não tinha falsa doutrina que entrava no meio daquele povo. Então, né? Era uma igreja que não era afetada por falsas doutrinas. No verso 43 nós vamos ver que era uma igreja que tinha temor a Deus, né? Temor não é medo, irmão. Temor é uma coisa um pouco diferente, é reverência, né? Aquela igreja, ela tinha temor. O temor envolve reverência, uma busca de santidade daquele povo, né? Um reconhecimento de quem é Deus. Nos versos 44 e 45, na continuidade, nós vemos que aquela igreja era uma igreja unida. Ela tinha unidade, tinha um apoio mútuo, né? Investimento nos mais necessitados. Eu coloquei a palavra investimento aqui de forma proposital, né? Não era gasto com os mais necessitados, era investimento nos mais necessitados, porque quanto igreja a gente tem que doar a vida, irmãos, né? E doar a vida é investir na vida do outro, né? Então eles investiam nos mais necessitados. No verso 46 nós vamos ver que eles tinham perseverança mesmo nas ações mais simples, né? A gente vai ver aí que eles vão falar que eles partiam o pão, né? Não era estar com o outro, sempre era um motivo de alegria, e intencionalmente, mesmo nas ações simples, como partir um pão, conversar, trazendo para o nosso contexto hoje, bater um papo e tomar um café, era uma coisa intencional que aquela igreja fazia, né? Era motivo de alegria, estar junto, em comunhão. E no verso 47, e aí eu quero dar um grande destaque para esse verso 47, essa igreja primitiva, ela era uma igreja simpática aos olhos de todo o povo, né? Não apenas dos que estavam dentro, mas aos olhos de todo o povo, né? Não era uma igreja separada, não era uma comunidade separada, exclusiva, mas era uma igreja que era simpática aos olhos de todo o povo. Então essa igreja dos primeiros cristãos e cristãs, elas são um referencial para nós, igreja contemporânea, né? A vida comunitária da igreja primitiva, ela estava apoiada no quê? No amor ao próximo, né? Essa a base da igreja primitiva, e nesse desejo de promover um crescimento comunitário, né? Não apenas de um ou de dois, mas de todas as pessoas que faziam parte, que estavam envolvidas ali, né? E nós aprendemos então que com eles, que uma comunidade de fé, ela precisa manifestar vida, né? A vida que foi oferecida por Jesus. E aí nós temos um problema então, quando a gente faz uma relação dessa igreja, né, que é a nossa igreja modelo, da igreja de Atos, com a nossa igreja contemporânea. E aqui eu não estou falando da igreja metodista de Matão, ou da igreja metodista no Brasil, eu estou falando da igreja, nós enquanto igreja, né? Parece que a gente se confundiu um pouco, e a gente está um pouco escondido numa cena estritamente litúrgica, religiosa e devocional. A igreja se fechou nisso, né? A gente parece que construiu alguns muros. Nós deixamos um pouco de lado a cena humana, a cena da vida, a cena da graça do salvo sendo manifesta no meio do mundo, né? Ser sal e luz no mundo, né? Iluminar aquele lugar que está escuro. Parece que a gente perdeu um pouco, de modo geral, né? De novo, não estou falando da igreja específica de Matão, da igreja metodista, mas da gente como igreja, né? De modo geral. E ao invés disso, ao invés da nossa espiritualidade ela estar misturada no cotidiano, né? E ser vista na rotina, como ela tem que ser, né? Misturada no cotidiano e ser vista na rotina, assim como era Jesus. Quando eu penso em Jesus pregando, eu não consigo, a primeira imagem, na verdade, que me vem na cabeça não é Jesus pregando no templo, é Jesus pregando no meio do povo, na praça, na rua, no barco, nas montanhas, né? Então, o culto naquela época era uma das atividades da igreja e não a atividade da igreja, certo? Então, se nós não tivéssemos criado, e por que eu estou falando isso então? Porque se nós não tivéssemos criado esse muro de separação, tudo seria espiritual. Percebe a diferença? A gente trataria tudo como espiritual. É a igreja no trabalho, é a igreja no culto, é a igreja na minha casa, é a igreja na praça, é a igreja aonde eu colocar a planta dos meus pés. Eu sou a igreja. E tendo esse entendimento de que nós somos a igreja, né, de que eu sou a igreja, de que você é a igreja, eu saberia ser igreja em qualquer lugar que eu estivesse.
que eu estivesse, sendo trancado na minha casa, no meu quarto, sendo na praça, sendo no supermercado, na farmácia, aonde eu vou, eu sou igreja. Entende essa diferença? Mas por que então, Bruno, que você está dizendo isso? Porque com esse entendimento, a igreja, ela não participa da ideia de que acontece um isolamento. Aqui a gente vai falar de unidade, e o tema central da nossa mensagem hoje é falar de vivendo a unidade, e nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para falar sobre isso, porque parece que isolamento afeta diretamente a unidade, né? O que a maioria das vezes a gente pensa em unidade? Eu penso no culto, por exemplo, que a gente acabou de falar que é uma das atividades da igreja. O culto, então, é o local onde nós estamos reunidos ali, e aí a gente pensa naquilo como sendo unidade. Mas veja bem, nós temos um só Espírito, nós estamos ligados na mesma mente, e a mente é de Cristo. Então, irmãos, não tem como viver isolamento. A igreja não vive a ideia de isolamento. Nós temos um só Espírito, nós temos uma só mente, e nós temos a mente de Cristo, né? Então nós somos um só corpo. Então não existe isolamento, tá? Vou trazer isso de forma mais prática, né? Espiritual. Vou trazer uma forma bem prática e espiritual para nós entendermos isso. Jesus não falou que ia embora? Nós vemos lá, Jesus se reúne com os apóstolos e eles falam: gente, eu vou embora, né? E Jesus foi embora. Onde ele está? Jesus não está aqui. Ele está na casa do Pai. Então quer dizer que nós estamos vivendo um isolamento social com Jesus desde que ele foi embora? Né? Não. E esse era o problema dos discípulos naquele momento. Na cabeça dele, eles iam ficar aqui, Jesus ia embora. Então eles pensaram que eles viveriam um isolamento social com Jesus. E não é essa a verdade, porque logo em seguida Jesus acalma eles e diz o seguinte: vem cá, eu vou, mas eu vou mandar outro. Eu vou enviar outro para vocês. Eu enviarei a vocês o Espírito Santo. E aí não mais eu vou andar do seu lado, mas eu vou estar dentro de você. E nós estaremos todos ligados pelo mesmo Espírito. Entende? Então nós estamos vivendo uma situação ali, se a gente for fazer um paralelo, né? Vou trazer um paralelo para o nosso universo online físico, né? A gente está vivendo de forma remota com Jesus. Remota, mas online, o tempo inteiro, né? Então, mesmo tendo a sensação de isolamento, e aqui eu quero dizer sensação, frisar essa palavra, sensação de isolamento, Jesus diz: eu estarei com você. Na verdade, eu estarei em você, você estará em mim, e nós seremos uma só coisa. Percebe a diferença, irmãos? Então, pensando nisso, a gente precisa trazer à memória: nós somos o mesmo povo, a mesma família e temos o mesmo Espírito. E nós vamos vencer os momentos de dificuldade juntos, inclusive esse que nós estamos passando agora. Amém? Entendeu? Então, quando nós olhamos para o texto de Atos, né, parece que algumas características dessa igreja primitiva, que tinha esse entendimento ali, elas não são tão claras para nós hoje, em alguns momentos. Veja, além disso, né, lógico, o distanciamento, ele pode ter gerado em alguns o sentimento de quebra da unidade. Por isso que eu comecei falando sobre isso, porque esse distanciamento que nós vivemos hoje, ele pode parecer, mas não é, uma quebra de unidade, tá? Então a pandemia, ela revelou, esse tempo que nós vivemos, ela revelou coisas que precisam ser trabalhadas em nós, enquanto igrejas, né? Porque cada um de nós somos uma igreja, então nós somos várias igrejas que formamos a igreja de Cristo, que estamos ligados no corpo onde Cristo é o cabeça, tá bom? Então, como igreja, né, para que a nossa unidade seja mantida e fortalecida, nós precisamos trabalhar algumas coisas. E aí é nesse ponto que eu queria trazer hoje. Hoje eu não vou focar a mensagem nos termos da unidade, né? A mensagem de hoje, ela não é focada nos termos da unidade, mas ela é focada no que nós precisamos restaurar, restabelecer para que nós possamos ter unidade. Amém? E é esse o sentido que nós vamos carregar nesse fio da mensagem hoje. O primeiro, e eu destaquei aqui apenas 2 pontos, né? 2 sentimentos que nós precisamos ter enquanto igreja para poder restaurar a nossa unidade. O primeiro deles é que nós precisamos restaurar a nossa sensibilidade.
Isso é imensamente importante, e vou dizer por quê. Quando Paulo fala assim, lá em Romanos 8,18, Paulo vai dizer assim, para mim estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vou dar um grifo de novo aqui, para mim estou certo que os sofrimentos do tempo presente. Paulo está dizendo isso, está dizendo que todo tempo tem um sofrimento, irmãos. É isso que esse texto está dizendo, que todo tempo tem um sofrimento. E quando Paulo escreve isso, ele escreve para nós de forma atemporal. Ele vai escrever esse texto de forma atemporal. Então, o que quer dizer isso? Que cada tempo terá o seu sofrimento, né? Talvez o problema agora, então, é que por falta de sensibilidade, nós não entendemos que já havia um sofrimento antes mesmo da pandemia, né? E como Paulo está dizendo aqui no texto de Romanos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo, né? Eu estava no ensaio. Eu ainda estava morando em Piracicaba e a gente estava no ensaio, era sexta-feira à noite. E aí tem um menino lá que eu tenho muita amizade, até hoje nós somos grandes amigos. E eu estava conversando com ele porque eu tinha lido a notícia antes de ir para o ensaio, porque quando chove muito lá em Piracicaba, o rio enche, aí tem algumas pontes que são interditadas, né? O rio de Piracicaba famoso aí, até de música. E esse rio ele enche. E aí os jornais soltam alguns alertas, né, meteorológicos, porque o rio transborda, enfim, para o pessoal tomar cuidado. E aí eu estava conversando com ele sobre isso, né? Terminou lá o nosso ensaio, e aí eu fui ajudar ele a desmontar as coisas, e eu fui conversar com ele sobre isso, porque eu tinha visto a previsão do tempo, estava chovendo muito, e tinha falado que no sábado ia chover, assim, ia quase um mini dilúvio, né? E ia fazer muito frio, tinha vindo uma frente fria, já estava frio na sexta-noite, e ia fazer muito frio. E, irmãos, quando eu fui dizer isso para ele, na intenção de quê? O que eu pensei? Falei, chuva e frio, amanhã eu vou pegar minha esposa, minhas filhas, a gente vai comer uma pipoca, assistir um filme, vou fazer um chocolate quente, né? Ó a minha cabeça. Isso passou na minha cabeça, irmãos. Mas aí quando eu comentei com ele, eu falei, você viu que amanhã vai fazer chuva, vai chover bastante, vai fazer frio? Para emendar no que eu tinha pensado, ele virou para mim, pois é, cara, e eu estou muito triste com isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, fiquei curioso, né? Eu falei, mas por que você está triste com isso? Né? Ele falou, cara, a gente tem muita gente aqui na cidade que é morador de rua. Nós temos um bairro aqui na cidade que as casinhas são tudo improvisadas. Né? O pessoal pegou latão, pegou pedaço de pau e fez umas casinhas improvisadas. Então eu fico imaginando, a hora que essa chuva descer, né, essas pessoas que são em situação de rua e as pessoas que estão morando nessas casinhas, o aperto que elas não vão passar. Percebe a diferença da sensibilidade dele para a minha? E aí aquilo me deu um estalo, irmãos. Eu falei, não, realmente está tudo errado. Eu não estou dizendo, irmãos, e aqui eu quero deixar isso bem claro, que eu não estou dizendo que você não pode pegar um tempo de frio e chuva e assistir um filme com a sua família, não é isso. Mas ele teve a sensibilidade de pensar naqueles que vão passar uma grande dificuldade com isso, com esse tempo. E aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou, cara, e aí falando disso, chegar em casa agora eu preciso até ver lá se eu tenho alguma roupa de frio ou um cobertor ou alguma coisa que eu não estou usando e vou dar uma volta na rua para ver se alguém está precisando. Eu estava pensando em pipoca, filme e chocolate quente, né? Veja a diferença, e aquilo me deu um estalo. Falei, realmente, meu pensamento está tudo errado, né? Então não é, de novo, não estou dizendo que a gente vai pegar e não, porque aquele irmão lá vai ter a chuva e o frio, e eu não posso fazer isso com a minha família, não posso ter esse momento de prazer com a minha família e desfrutar disso. Mas antes disso, eu poderia ter pensado também em fazer a mesma coisa, falado, olha, amanhã vai ser um tempo de frio, eu vou ficar em casa com a minha família, vou assistir um filme, comer uma pipoca, mas eu vou dar uma olhada primeiro no meu guarda-roupa, se tem alguma coberta, se tem alguma roupa que eu posso doar, alguma coisa, para dar uma volta na rua e achar algum morador de rua para ajudar ele, porque amanhã vai ser um dia muito difícil para ele, né? Então percebe essa diferença de sensibilidade, né? E nós estamos experimentando uma pandemia que ela igualou todo mundo, certo? O que nós não enxergamos é que, na verdade, antes da pandemia, nós já vivíamos um mundo de muitas pandemias, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada núcleo social, que cada realidade cultural, cada grupo, já vivia um problema. Eles já estavam vivendo a sua pandemia ali localmente. Entende o paralelo que eu estou fazendo aqui? Né?
E para quem está vivendo uma pandemia, como nós estamos vivendo hoje, de forma integral, todos nós, para quem está vivendo uma pandemia, ela não é parcial, ela é total naquele grupo, né? E às vezes a gente está pensando aqui, né, que nós temos áreas da sociedade que estão vivendo aquilo de maneira plena o tempo inteiro. O tempo inteiro. O grupo da pobreza, por exemplo, eu citei aqui os moradores de rua, aquelas pessoas que vivem em situação de risco naquelas casinhas montadas de forma improvisada, né? Um grupo que tem crise de identidade, o grupo do desemprego, o grupo que está no universo da corrupção. Percebe? São todas pequenas pandemias que às vezes nós estamos insensíveis para elas, ou seja, o tempo todo, todo o tempo, alguém está vivendo uma crise que leva à morte. E talvez a grande surpresa para nós é que de repente, de alguma maneira, isso também nos atingiu, né? Também atingiu a gente. Essa ideia de universalidade veio e acometeu todo mundo, correto? Então, a doença virou de todo mundo e todo mundo percebeu que é igual agora, né? Eu acho que demorou um pouquinho para a gente perceber isso. Mas o que a gente não percebeu é que o nosso papel enquanto igreja, né, enquanto uma pessoa que está conectada, enquanto pessoas que estão conectadas a um corpo onde o cabeça é Cristo, é que o nosso papel nunca mudou. Desde aquele período da igreja primitiva, nós apenas estávamos insensíveis. É isso que a gente precisa exercitar, né? E por que eu digo precisa exercitar? Porque depois que eu tive esse choque de realidade, eu vou dizer assim, né, que eu tive essa conversa com esse meu amigo, eu comecei a exercitar para que isso fosse uma realidade o tempo todo na minha vida. Então, sempre que eu pensar numa situação, eu tentar pensar nela de forma que alguém está sendo afetado por aquilo e como que eu posso ajudar naquilo. Se tem algo que eu posso fazer, certo? Então, por que a gente ficou um pouco insensível? Talvez porque a gente estivesse lidando com o problema do outro como se não fosse nosso. Entende? Às vezes nós estamos olhando para o problema do outro achando que não é um problema nosso, né? O drama do outro como se não fosse nosso. E agora ficou parecendo que o drama dos outros é também o nosso, porque nós estamos vivendo uma doença que pega rico, pobre, amarelo, azul, preto, branco, pega qualquer um, né? Então o problema do outro virou um problema meu também. E aí parece que a gente deu uma despertada para entender que o problema do outro também é um problema meu, certo? Por isso nós precisamos assumir, que é o primeiro passo aqui da sensibilidade, da gente restaurar a sensibilidade, a gente precisa assumir que nós vínhamos vivendo uma certa insensibilidade nesses tempos, né? Talvez nós vínhamos aí vivendo uma certa insensibilidade. E a igreja é a parte da sociedade que deveria ter entendido isso de cara, né? A igreja é a parte da sociedade onde isso grita: a dor do outro é a minha dor. Né? Se o outro está em necessidade, eu preciso fazer alguma coisa para me mover, certo? Quando um sofre, todos sofrem, não é isso? E então um dos grandes dilemas que tem escravizado aí o mundo é de que a dor não é minha. Se a dor não é minha, eu não me preocupo com ela, né? Isso é um grande dilema que tem escravizado o nosso tempo. E agora, nesse tempo de pandemia, a gente tem que exercitar isso, nós vamos ter que trabalhar um pouco em cima disso, certo? Mas aí eu quero perguntar, né, um momento de reflexão assim, por que nós achávamos que o problema não era nosso? Quando foi que a gente perdeu essa noção de todo? Quando foi que a gente perdeu essa noção de corpo, de que nós somos um corpo, né? Quando foi que a gente perdeu essa noção? Porque eu acredito, irmãos, que a gente perdeu um pouco dessa noção, porque algumas dessas pandemias, né, entenda que eu retorno aos grupos sociais, né, aos problemas sociais, aos problemas de identidade. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, isso aí não me afetava. Então, eu acredito que talvez por não nos afetar, nós não nos sentimos participantes da dor do outro, né? Continuávamos aí insensíveis. E essa é a sensibilidade que nós temos que resgatar, né? Essa é a sensibilidade que nós precisamos resgatar para poder viver em unidade. E aí, mais para frente, nós vamos entender como tudo isso se relaciona, né? Esse tempo, então, eu acredito que é um tempo que Deus está nos dando uma oportunidade para nós podermos rever os nossos passos, rever os caminhos que nós estamos seguindo e voltar para os eixos, né? Eu sempre falo para o pessoal do trabalho, né? Não é um problema você errar, um problema é você querer permanecer no erro,
né? Querer permanecer errado, né? Ou esconder que você errou, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, ele vai deixar evidente para todos que o mundo não é o que deveria ser, né? Parece alguma coisa mais distante, mas é algo muito real. O mundo ele não é o que ele deveria ser, né? E agora parece que isso ficou evidente. Para aquele que vive em dificuldade, que não tem como se alimentar, que tem uma dificuldade, que não tem uma casa, não tem um teto sobre a cabeça, que tem um problema de saúde, para ele o mundo não é o que deveria ser faz muito tempo. Talvez nunca foi para ele, né? Mas essa pandemia está mostrando tanto para ricos como para pobres que nós somos todos iguais, né? E que tem algo de muito errado no mundo. Então agora isso está gritando. Então é uma oportunidade aí, e aí parafraseando Romanos 12:2, eu vou parafrasear o apóstolo Paulo, essa é uma oportunidade então de nós nos desconformarmos com esse mundo, né? Porque parece que conforme o tempo vai passando, nós vamos nos acostumando e aquilo vai se tornando algo comum. E aí nós vamos o quê? Nos conformando com este mundo, com este presente século, né? E aí Deus então, eu entendo que Ele nos dá uma oportunidade nesse momento de nós nos desconformarmos com esse mundo, enxergando essa pandemia. E aí para a gente passar para o segundo sentimento, segundo e último sentimento, para depois a gente manter a unidade, para a gente falar da unidade, eu vou citar um outro exemplo que aconteceu comigo também. Eu estava no comércio com a Sofia é a mais velha, minha filha mais velha, e eu estava andando no comércio com ela e nós passamos por um morador de rua, um pedinte, tinha uma pessoa sentada no canto da loja assim e ele estava pedindo. Eu estava correndo um pouco, porque a loja ia fechar, e aí tem a questão do tempo, eu não vi, irmãos, eu estava focado, sabe quando você está concentrado, focado em uma coisa e você passa direto? E eu estava com ela aqui na minha mão, né, e passei reto, e o pedinte, ele deve ter pedido, deve ter chamado a minha atenção, deve ter falado comigo, e eu não percebi, né? E aí a Sofia me puxou assim e falou: pai, o moço está pedindo alguma coisa para comer, vamos dar alguma coisa para ele comer. Aí eu olhei, né, pro rapaz que estava sentado lá em situação de rua, eu falei: tá bom, filho, vamos ali na loja, que a loja vai fechar, a gente pega o que tem que pegar e volta, o papai compra alguma coisa e entrega para ele. Então assim, já começa aí de novo o sentimento de sensibilidade, percebe? Uma criança que tem uma sensibilidade, que viu e que quis ajudar, né? Que ela teve a sensibilidade de ver aquela pessoa que eu passei reto. Então, irmãos, nós fomos até a loja, e aí como continua essa história? Que ela não acaba por aí. Como continua essa história? Nós fomos até a loja, eu peguei o que eu tinha que pegar, não lembro o que era, para ser bem sincero agora, mas eu lembro muito bem dessa parte. E aí nós saímos da loja e eu esqueci. Eu já estava indo em direção ao carro, para ir embora. E a Sofia me puxou e falou assim: papai, a gente não pode ir embora, o moço está esperando a comida. Entende? Para mim é emocionante, né? Ver esse sentimento, né? Principalmente por ser a minha filha, né? Mas se tratando de uma criança, é emocionante ver esse sentimento, perceber que uma criança tem esse sentimento, né? E aí nós fomos lá, irmãos, e eu comprei alguma coisa, eu não lembro o que era, e eu fui lá entregar para ele uma comida e um suco, né? E a gente foi embora, e a Sofia feliz da vida, e eu também, com o coração aquecido, né? Mas por que eu estou falando desse exemplo? Por que eu estou citando esse exemplo, né? E a gente já tinha falado da sensibilidade. Porque a sensibilidade é o que vai gerar em nós o segundo sentimento que nós precisamos exercitar, que é o de responsabilidade. Então a Sofia, nesse contexto, né, e o meu amigo também, eles não só tiveram a sensibilidade de perceber algo que estava errado, que precisava ser mudado, como eles também se sentiram na responsabilidade, então, de fazer alguma coisa. E perceba que eu tinha ido para a loja, e aí, lá, conversando com os vendedores, eu esqueci que eu tinha que voltar. Mas a Sofia não. Ela assumiu aquela responsabilidade de ir fazer o bem para aquela pessoa, de levar, de tentar resolver um pouco, uma parcela do problema que aquela pessoa tinha, né?
E esse é o segundo ponto, então, que eu gostaria de destacar. Primeiro vem a sensibilidade. A sensibilidade vai gerar em nós o senso de responsabilidade. Responsabilidade sobre o problema do outro. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem um grupo de cegos, né? Vamos imaginar que nós estamos num grupo e de repente uma cegueira vai acometer todos nós. E apenas uma pessoa desse grupo não vai ficar cega. Percebe? Nós temos um grupo de pessoas que vai... E aí vamos ir um pouco mais longe nessa história. Vamos imaginar que a gente vai precisar fazer uma caminhada aí de 10 quilômetros para chegar até um ponto seguro. Perceba que só uma pessoa desse grupo vai enxergar. Só uma pessoa enxerga. Então ela tem que sentir esse sentimento, ela tem que ter esse sentimento de responsabilidade sobre os demais irmãozinhos e irmãzinhas. Porque ela teve então a gente faz um paralelo aqui, né? Como se a visão dela fosse a sensibilidade. Então, se você enxerga, você é a luz. Se você tem a sensibilidade, então automaticamente você tem que ter esse sentimento de responsabilidade sobre aqueles que não estão enxergando, né? Fazendo uma adaptação aqui, então, para o que a gente está falando, né? Quem tem a sensibilidade tem a responsabilidade. Né? Sensibilidade é ver, é ser a luz, e a responsabilidade é iluminar esse mundo de trevas. Amém? Então, um dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é a busca de culpados, né? Quando a gente fala de responsabilidade, as pessoas querem buscar culpados para responsabilizar, né? E a gente tem isso. O vírus é culpa de quem? Esse vírus da pandemia, né? É culpa de quem? Né? Ele foi criado em laboratório, foi um acidente, o que é esse vírus? E a gente fica buscando culpados, né? Nós estamos vivendo esse cenário hoje por culpa do governador, por culpa do presidente, por culpa do prefeito, por culpa do ministro, e a gente fica buscando culpados. Esse partidarismo, ele obriga as pessoas, nessa altura do campeonato que nós estamos vivendo, a ficar buscando quem é mais certo, quem é mais errado, né, a ficar buscando culpados. E esse é um momento, irmãos, não é momento para isso. Esse é um momento para a gente assumir uma responsabilidade. Esse é o momento da gente... E aí aqui eu quero voltar a tratar então a palavra isolamento, né? Tentar mudar um pouco essa perspectiva de isolamento, tá bom? A gente não está vivendo um isolamento, não é um isolamento. Nós estamos vivendo uma relação segura. Percebe como muda a perspectiva? Nós não estamos vivendo um isolamento, nós estamos vivendo uma relação segura. O que eu quero dizer com isso? O que nós estamos propondo então, enquanto igreja? Nós estamos propondo uma segurança relacional, né? Uma relação responsável. O isolamento, ele vai dizer que eu estou me protegendo de você. Então, me isolar é me proteger de você. E a relação responsável, que é essa mudança de perspectiva que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, ele vai dizer que eu estou cuidando de nós. Então a gente passa de uma perspectiva em que eu me protejo de você para uma perspectiva que eu cuido de nós. Percebe como muda a forma de pensar, né? Então essa é a minha forma de cuidar da nossa relação. É ter uma relação responsável, é saber quantificar a distância que eu tenho que ficar de você, é saber que quando eu for sair, ou quando eu for conversar com alguém, ou quando eu for fazer alguma coisa fora, eu tenho que usar uma máscara. A máscara representa para mim, não que você está com medo de mim, mas que você está cuidando de mim, que você está preocupado comigo. E aí a gente transforma isso de uma forma completamente diferente, passa a ver com outros olhos. Ao invés da gente ver que a pessoa está com medo de nós passamos a ver que a pessoa nos ama, tem um carinho, tem um respeito, e ela quer cuidar de nós. Vê como muda a perspectiva? Como a gente consegue transformar e olhar de outro ângulo, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o isolamento, ele vai alimentar a nossa individualidade, a minha individualidade, né? E não a promoção da nossa relação. Só que quando eu passo a pensar na nossa relação como uma relação responsável, quando eu passo a pensar com responsabilidade na relação que eu tenho com você como irmão, então eu vou saber a hora que eu tenho que me distanciar e a hora que eu tenho que me aproximar. Isso é uma relação saudável, né?
Percebe como a gente muda a perspectiva? Então, a responsabilidade, ela não está em identificar o culpado. Não é isso, né? O outro não é culpado pela minha morte, mas eu sou responsável pela vida dele. O outro, ele não pode me matar, mas eu posso oferecer vida para ele, né? Então, eu não posso olhar para a sociedade e ficar tentando identificar de quem é a culpa. Nós vamos assumir, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, tendo essa responsabilidade, a sensibilidade para enxergar o todo, e então, tendo responsabilidade sobre o todo, então nós vamos assumir uma responsabilidade para ajudar a resolver o problema, e não ficar apontando culpado. Amém? Deu para perceber a diferença? Como a gente muda a perspectiva, muda a forma de enxergar as coisas? Foi exatamente o que Jesus fez, irmão. Eu não estou inventando aqui uma forma de ser igreja. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele assumiu a responsabilidade da nossa culpa. O que Jesus fez? Jesus olhou para nós e disse: está todo mundo em pecado, todo mundo errou, tá bom, eu assumo a responsabilidade da sua culpa. Então ele fez o que com isso? Ele não ficou apontando o dedo para mim e falando que a culpa era minha. Ele se entregou por mim e por você para que nós tivéssemos vida. Jesus fez isso. Então Jesus não apontou culpados. Jesus, ele assumiu a responsabilidade e ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Percebe a diferença? Ele assumiu a responsabilidade. E com isso, o que ele trouxe para nós? Ele trouxe cura, ele trouxe libertação, ele nos trouxe salvação. Amém? Para que nós pudéssemos estar unidos com ele. Isso não é lindo, gente? Como diria nosso pastor, isso não é lindo, né? Então, manter a nossa unidade, e aí a gente caminha já para os finalmente, manter a nossa unidade tem que ser o foco da nossa vida. E por que você falou então, Bruno, de sensibilidade, depois de responsabilidade? Porque a unidade é ver o todo de forma eterna. Mas o que você quer dizer com isso? É ver o corpo inteiro, né? Espiritualmente falando, é você enxergar o corpo inteiro, tá? Se nós temos a sensibilidade, aí você vai entender o fio. Se nós temos a sensibilidade, essa percepção, essa compreensão de eterno, nós vemos o todo, que é o corpo, e não só a parte que nós estamos, certo? Uma vez que a gente vê o todo, né, a gente vê o corpo como um todo, onde Cristo é o cabeça, a gente se sente responsável então pelas outras partes do corpo. E uma vez que a gente sente a responsabilidade pelas outras partes do corpo, então gera em nós o sentimento de unidade. E aí, nosso esforço será na preservação dessa unidade, desse corpo unido. Percebe como tudo se encaixa agora? Amém? Então, o grande problema é que a gente fica colocando as pessoas, né, aqui no tempo da unidade, a gente fica colocando as pessoas para fazer escolhas ao invés de tomar decisões. E aí eu vou citar um exemplo que eu vi essa semana passada, eu ouvi num podcast e eu ri muito, né? Ele fala assim, a aeromoça chegou para o rapaz, para o passageiro lá, né? Não é por acaso, né? Trabalha com avião. Então assim, a aeromoça chegou para o passageiro lá e falou assim para ele: olha, moço, vai ter jantar, o senhor vai jantar ou não? Aí ele disse assim, quais são as opções? Ela olhou para ele e disse, sim ou não. Entende a diferença? Por quê? Até a forma de apresentar o evangelho, a gente faz como se a pessoa tivesse que escolher e não decidir, né? Às vezes a gente pergunta como se houvesse a opção e não que ela tivesse que tomar uma decisão. Então a aeromoça não queria saber o que ele queria de jantar. Primeiro ela precisava saber se ele ia jantar ou não, né? Então quais eram as opções dele? Sim ou não? Ele tinha que tomar uma decisão. Então a questão é se eu vou jantar ou não, e não se eu vou ter peixe, frango, carne ou salada na janta. Eu vou jantar ou não. E às vezes a gente lida com o evangelho como se fosse peixe, frango, salada, que a gente fosse escolher e não tomar uma decisão para alimentar nossa alma, né? Nos alimentarmos da palavra, de ser alimentado pela palavra de Deus. Então não é uma opção, é uma decisão. Eu quero ou não ser alimentado pela palavra, eu vou ou não entregar a minha vida a Jesus. Isso é uma decisão, né? Não é uma escolha. Então a unidade, irmãos,
quando nós olhamos para toda essa perspectiva e para tudo que foi falado agora, a unidade ela não é uma opção, né? Eu entendo que a unidade ela deixa de ser uma opção, então. E às vezes a gente lida, e a unidade não é uma opção. E não há, então, uma forma da igreja ser dividida, você concorda? Não existe essa possibilidade da igreja ser dividida, né? Portanto, esse esforço, ele deve ser um esforço fundamental na nossa vida cristã, um esforço intencional de nos mantermos unidos uns com os outros. Eu não posso ter uma tendência de ceder a essa tentação de me dividir, de achar, né, igual Paulo quando vai pregar aos Coríntios lá, escreve na carta aos Coríntios, uns dizem que são de Paulo, outros que são de Pedro, outros que são de Apolos, e tem ainda os mais ousados que vai falar que são de Cristo, né? O que Paulo está dizendo ali? Gente, não tem problema você falar que é de Paulo, que é de Pedro, que é de Apolo, né? Desde que todos nós sejamos de Cristo, né? Eu entendo Paulo ali dessa forma, né? E aí Paulo também em 2 Coríntios 5,16 ele vai dizer assim: a ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Por que eu estou citando esse texto? Porque ainda que o outro ache que eu não sou parte dele, eu sei que o outro é parte de mim. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Eu não estou enxergando mais você enquanto carne. A minha visão é espiritual. E o que ele está dizendo em 2 Coríntios 5,16? A ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem a Cristo. É isso que Paulo está dizendo lá. Eu não conheço. E o escritor de Hebreus, irmãos, vai dizer uma coisa muito parecida, né? Ali falando dessa questão da unidade, né? Também direcionado. O escritor de Hebreus ele vai dizer: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. O escritor de Hebreus escreve isso. Então, não é o jeito que eu sou tratado, ou a fé do outro, ou se o outro gosta de mim ou não. Não é, o texto está sendo claro: no que depender de vós, no que depende de você, tenha paz com todos, né? Então, não é o jeito que eu sou tratado, né? Não é o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, ou se ele compartilha da mesma fé que a minha. E esse sentimento, irmãos, nós vemos em Jesus. Quando Judas vai entregar Jesus, né? Judas chega para entregar Jesus. O que Jesus sabia que ia ser entregue naquele momento, amém? Isso está registrado em Mateus 26, no versículo 50. Então Jesus ele sabia que ele ia ser entregue. Mas quando Judas chega para entregar Jesus, Jesus olha para Judas e diz assim: amigo, para que vieste? Jesus não muda a relação que ele tinha com Judas. Judas não provoca, mesmo indo intencionalmente entregar Jesus, ele estava traindo Jesus naquele momento, e Jesus sabia disso. E Judas em nenhum momento, nem neste momento do ápice da traição, Jesus tem nenhum outro sentimento, além daquele que ele sempre entregou aos outros. Amigo, para que vieste? Percebe? Olha como isso é forte, irmãos, né? Olha como isso tem muito a nos ensinar, como a nossa relação com os outros, né? E aí no texto que a gente compartilhou aí no Facebook, né? Olha como o que nos difere não pode ser um empecilho, né? O que é diferente vai afetar a nossa unidade. Então Jesus entrega, Jesus doa, né? Ele mantém um esforço permanente para que aquilo seja da natureza dele. E Jesus não enxerga de outra forma. Então nós temos que ter esse esforço permanente para que nós não enxerguemos de outra forma. Amém? Amigo, para que vieste? Esse foi o sentimento de Jesus, e esse é o sentimento para que nós precisamos ter, né? E aí voltando, parafraseando o autor de Hebreus: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, né? E aí, para a gente ir caminhando para o final, o que depender de nós, então, nós temos que fazer um esforço de manter a paz com todos. A gente não pode deixar brotar nenhuma raiz de amargura por uma palavra que saiu torta, por alguma atitude que talvez nem foi intencional da parte do outro irmão, né? Deixar que isso nos divida. A ninguém nós devemos conhecer segundo a carne. O que isso quer dizer? Eu não conheço mais ninguém a partir do que você está fazendo. A minha visão sobre você agora é espiritual. Eu te vejo como parte do corpo, e como parte do corpo eu me sensibilizo, eu me responsabilizo pelo que você precisar. Eu não te enxergo mais segundo a carne, né? Então, com esse cenário, nós temos a visão espiritual da unidade, que era o tema da nossa mensagem de hoje. Irmãos, para a gente encerrar, quando Cristo
ele está sendo crucificado, e aí eu quero que você preste bastante atenção nisso, tá? Quando Cristo está sendo crucificado, ele está totalmente exposto. Ele está totalmente exposto na cruz do Calvário, com poucas roupas, ou talvez nenhuma, não sei. Totalmente esvaziado de qualquer divindade. Ali, ele foi intencionalmente esvaziado para que ele fosse achado em figura humana. Olha que... Esse amor que o fez subir a cruz do Calvário, né? Deus amando o mundo. Você consegue enxergar comigo essa cena? Né? Deus amando o mundo, entregando o seu Filho por nós, né? Jesus, ele desce e se esvazia totalmente da sua divindade para ser achado como ser humano, como nós. Esse esforço que ele fez na cruz é o esforço da unidade. Ele fez um esforço intencional de unidade ali, para nos salvar, para nos resgatar, para nos levar com ele, para que nós pudéssemos estar com ele, que traduz então, veja, esse é o esforço da unidade de Jesus, que vai traduzir o nosso senso de responsabilidade. A unidade traduz a responsabilidade, e a responsabilidade vem da nossa sensibilidade. Então a sensibilidade, ela desperta o senso de responsabilidade, invertendo aí o ciclo de novo. A sensibilidade, ela desperta em nós o senso de responsabilidade, me sentir responsável pelo todo, pelo corpo. E essa responsabilidade faz que eu represente o todo e a unidade, que muitas vezes nós não somos capazes de entender. Amém? Amém, irmãos? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer nessa noite. Que nós tenhamos a visão de Cristo sendo crucificado intencionalmente para nos salvar, para estar em unidade conosco. Assim que ele vai, desce o Espírito Santo e faz de nós um só corpo, onde o cabeça é o Cristo. Hoje nós temos o mesmo Espírito, então nós não vivemos isolamento, nós vivemos um distanciamento responsável, uma relação responsável, como eu gostei de chamar aqui, né? Como eu escrevi, eu ouvi esse termo e falei, não, tem que usar esse termo aí, porque é muito diferente, né? Às vezes as pessoas têm a sensação de que quando nós estamos de máscara na frente dela, nós estamos com medo dela. E aí, se a gente inverte isso e diz para ela, olha, eu não estou com medo de você, eu me preocupo com você e eu uso essa máscara para nos proteger. Vê como isso muda? Então, irmãos, esse senso de responsabilidade, essa sensibilidade precisa ser resgatada para que nós vejamos o todo e tenhamos responsabilidade sobre esse todo para então nós mantermos a nossa unidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que Deus tenha falado um pouquinho ao coração de cada um, assim como falou fortemente ao meu quando eu estava montando essa mensagem, né? E que nós tenhamos esse senso aí de unidade da igreja, que nós possamos viver, mesmo distantes, nós possamos entender, mesmo distantes, nós possamos entender que nós estamos unidos por um só Espírito. Amém? Então, que Deus abençoe. Vou voltar a palavra para o pastor aqui. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, meu querido irmão Bruno. Que bênção de palavra, hein? Fala a verdade. Uma aplicação do Evangelho, né? Nesse nível, para que a gente aprenda aí a nos relacionar com fundamento no amor de Jesus, né? Que bênção, coisa linda. Obrigado, viu, meu querido Bruno? Obrigado pela sua disposição em consagrar a sua vida aí durante essa semana ou mais tempo ainda, né? Para poder vir compartilhar com os irmãos e que a gente possa crescer em unidade, crescer em amor, em verdade, em vida, né? Que isso é o reino de Deus na terra. Amém, queridos irmãos? Eu quero então dar alguns recadinhos aqui de maneira muito breve, para encaminhar aqui o encerramento da nossa live, do nosso culto de hoje, amém? Então amanhã, a partir de amanhã, 20 horas, nós começaremos os nossos grupos pequenos virtuais com o material O Discípulo, um livrinho do pastor Juan Carlos, né? Você aí que adquiriu o seu exemplar, ou que não adquiriu o seu exemplar,
fique atento na lição que será passada essa semana, para que você também já possa ir na sua casa já se preparar, tá? Todo mundo vai começar então, a igreja inteira vai começar então o capítulo 1 desse livro. Vai ser uma bênção nós podermos refletir sobre os princípios que há nesse livro, né? Juntos, para que nós possamos crescer enquanto igreja juntos, né? A Lara, junto com o grupo que ela coordena, eles selecionaram ali um outro material da Thalita Pimenta, e da Thalita Pimenta tem o mesmo nome da irmã dela, né? Só que é outra, a pastora, né? E elas começaram segunda passada e vão continuar aí esse grupo. Então, se você não faz parte de algum grupo pequeno, quero convidar você, né? A partir de amanhã, mande mensagem, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, né? Que a gente inclui você no dia da semana que for mais conveniente e houver vagas, tá bom? Amada igreja, quinta-feira, a partir das 18 até sexta-feira, meio-dia, nós teremos a nossa reunião conjunta com a Igreja Metodista, o interior inteiro, o interior de São Paulo inteiro, Triângulo Mineiro, região de Poços de Caldas e Mato Grosso do Sul, compõe a 5ª região eclesiástica da Igreja Metodista. O bispo está nos chamando para estarmos orando juntos por alguns temas específicos. Sidney, põe na tela por favor aí, se já não tiver colocado. Cada semana de agosto tem ali algum tópico para nós orarmos juntos, e nós vamos estar orando juntos, né? Clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa terra, da nossa nação, e que o Senhor cumpra todo o seu propósito. Então você está convidado aí, os membros da igreja estão convocados a passar esse tempo em oração e consagração juntos conosco, amém? E além disso, nessa semana, o Conselho de Pastores de Matão também chamou todas as igrejas de Matão que quisessem participar, para nós montarmos um relógio de oração e estarmos orando 24 horas por dia pela nossa querida cidade de Matão e por toda a nossa nação, com alvos relacionados à questão da pandemia. Então, como é que foi feito? Todas as igrejas deram nome, foram 25 igrejas, né? E aí sorteou 1 hora por igreja, de maneira que nós temos hoje o privilégio de podermos guardar a nossa cidade em oração das 13 às 14 horas. Então, todos os dias, das 13 às 14 horas, fique atento aí aos alvos de oração propostos pelo Conselho de Pastores de Matão, e unidos nós vamos lá bater as portas dos céus, crendo na palavra de Jesus, que aquele que bate, ser-lhe-á aberto. E nós vamos fazer isso para que o Senhor tenha misericórdia da nossa terra, para que o Senhor sare a terra nossa, a nossa nação, para que o Senhor cumpra os seus propósitos, traga bênçãos, desmascare toda mentira, lance para longe toda a maldição, e que Ele estabeleça o reino dEle no nosso querido Brasil e nas nossas queridas cidades, amém? Vocês também estão convidados, convocados a participar desse período de oração. O que eu fiz para facilitar? Se você quiser orar 1 hora, sequencial, ora, maravilhoso. Mas para ninguém ficar de fora, para ninguém ter desculpa de que não vai conseguir orar, eu dividi em 3 pequenos turnos de 20 minutos. Então, das 13 às 13h20, das 13h20 às 13h40, das 13h40 às 14h, para que nós possamos estar juntos orando com toda a cidade. Eu quero que quando você bater o seu joelho no chão, você se lembre disso, de que em unidade nós estaremos guardando a vida do nosso próximo, né? E eles também vão passar a madrugada, manhã, à tarde, à noite, guardando as nossas vidas, e juntos nós vamos implorar para que o Senhor cresça no nosso meio, amém, queridos? E no dia 7 de setembro, tá aí, daqui umas 3 semanas mais ou menos, as igrejas de Matão também estarão se reunindo para fazer uma live solidária, né? No dia 7 de setembro, é um feriado, né? Você vai se lembrar, 7 de setembro, feriado. À tarde, as igrejas estarão ali reunidas, vai ser lá no Vila Dorana, vai ser feita uma live, e vai ser uma live solidária. O nosso alvo é arrecadar 6.320 litros de leite, 6.320 litros de leite. A cidade inteira,
todos os evangélicos da cidade estarão ali empenhados nesse propósito, que é a quantidade que duas importantes associações da nossa cidade consomem todo mês, que é o GASPA e a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer de Matão, Unidas essas duas entidades, então, consomem 6.320 litros de leite, e esse é o nosso alvo, para que no dia 7 de setembro, o povo que se chama pelo nome de Deus possa também levantar aí essa quantidade de leite e possa aí entregar a essas pessoas que precisam. Vai ser maravilhoso, fala a verdade. E ali nós novamente estaremos juntos, orando, intercedendo pela nossa cidade, clamando para que o Senhor cresça aqui entre nós, amém? Um último recado que eu quero passar aqui: fique à vontade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para mandar os seus pedidos de oração. Nós vamos aqui reiterar aquela prática que nós iniciamos há 2 semanas atrás. A dona Euzélia, que é a nossa querida irmã, já esteve aqui, é a coordenadora do ministério local, da nossa igreja local, de oração e intercessão. E ela tem algumas meninas ali que a ajudam. Então você que quer compartilhar aí uma ação de graças, um pedido de agradecimento, ou se há algo que preocupa, perturba o seu coração, fique à vontade para compartilhar conosco o seu pedido de oração. Por quê? A dona Euzélia e o pessoal do grupo de intercessão vai recolher esses pedidos. Então é muito importante que você saiba que o seu pedido não vai ser jogado fora. Elas vão recolher os seus pedidos e passar a semana apresentando os seus pedidos a Deus. E você deve receber aí uma mensagem, um feedback delas que vão estar orando por você, tá? Então, se você aí tem algum motivo de oração, não perca essa oportunidade, tá? Derrama aí aos pés da cruz. Se você quer ajuda em oração, eu te apresento aqui uma oportunidade maravilhosa. Amém, meu amado, minha amada querida? Então eu desejo a você uma excelente semana na presença de Deus, e eu abençoo a sua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. Que a bênção do Senhor cubra você de alto a baixo, que você saiba que Jesus morreu na cruz por você, para que Ele está chamando um povo no qual Ele é o cabeça, e nós fazemos parte. Então que essa graça de pertencermos ao corpo de Cristo alcance você e a sua casa, e que o mover do Espírito Santo seja real e verdadeiro sobre a sua casa, que Ele consagre a sua vida, que Ele livre você de todo engano, de toda mentira, de todo mal, e guarde puro e incontaminado o seu coração até que o nosso Senhor Jesus volte. Amém? Então, se nós não nos vermos mais essa semana, eu vejo você aqui no domingo que vem às 19 horas. Uma boa semana, um forte abraço, Deus o abençoe ricamente. Até mais.